O acesso às tecnologias e às telas está cada vez mais comum, inclusive na infância. Mas você sabia o tão prejudicial que é o acesso das crianças com a tela? Você sabe que este acesso às telas tão cedo pode causar de mal para uma criança? Nesta reportagem, você vai acompanhar os problemas que podem ser ocasionados neurologicamente pelo uso excessivo de telas, inclusive pelas crianças. Nós sabemos que hoje já é muito comum das crianças, muitas das vezes, nascerem e após alguns meses os pais já cederem o uso de telas para muitas das vezes as crianças ficarem assistindo desenhos, ficarem mais calmas. Mas e aí? Há algum risco? Para isso, nós conversamos com Daniela, ela que é doutora e neurologista aqui do município de Juína, que traz todas essas informações para você, pai. E atenção, este amiguinho nosso pode ser muito prejudicial à saúde do seu filho. O uso excessivo de telas, na verdade, hoje ele é um problema mundial. Com a pandemia, o que aconteceu? As crianças pararam de ir para a escola, então muito do ensino ele foi direcionado para computador, para tablet. As crianças não conseguiam sair pelo isolamento da pandemia, então essas crianças começaram a ficar em casa com celular, com tablet, computador. Então a pandemia ela intensificou esse uso de telas e que continua atualmente. O uso excessivo de telas ele traz muitos problemas para uma criança. Por exemplo, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta o sobrepeso, porque uma criança que fica muito tempo de frente para uma tela vai ser uma criança que vai comer mais, vai ser uma criança que vai fazer menos exercícios, aumenta o risco de alterações oftalmológicas, de alterações ortopédicas, pelo posicionamento, aumenta a chance de atraso de fala. Muitos pais eu vejo que acreditam que uma criança que fica na frente da televisão vai aprender a falar, mas é o contrário. O uso excessivo de telas, ele causa atraso de fala. Ele traz atrasos cognitivos, então uma criança que fica muito tempo exposta a telas é uma criança que vai ter prejuízo no aprendizado. O aprendizado dela vai ser pior. Ele causa desatenção, então crianças que ficam muito tempo expostas à televisão, celular, são crianças mais desatentas e mais hiperativas. Tanto é que quando nós vamos avaliar uma criança que nós temos suspeita de TDAH, um dos primeiros questionamentos que nós fazemos é: essa criança tem uso excessivo de tela? Porque o uso excessivo de tela pode dar sintomas parecidos com TDAH. Sem contar que o uso excessivo de telas também pode fazer, dependendo do que a criança assiste, essa criança ela pode ficar muito mais agressiva, uma criança que não obedece, uma criança com alterações comportamentais. Quando eu falo telas, eu estou me referindo a celular, eu estou me referindo a computador, eu estou me referindo a videogame, eu estou me referindo a tablet. Qual que é a recomendação do tempo de telas? Então, a Sociedade de Pediatria recomenda, menos de 2 anos não pode nenhum tipo de tela. De 2 anos a 5 anos, máximo 1 hora de tela. De 6 anos a 10 anos, máximo 2 horas de telas. E acima de 11 anos, não pode passar de 3 horas. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda, em geral, nunca passar de 2 horas. Então a tela, sim, o excesso de telas, que é uma realidade muito importante, ela traz muitos problemas e prejuízos para uma criança a curto e longo prazo. Doutora, nós estamos aproveitando esse engancho. Como que está a situação hoje no município? Você tem atendido muitas crianças Sim, com estes problemas? Muito. Como eu falo, é um problema mundial, mas é um problema de Juína também. Por exemplo, algo que eu estou vendo com muita frequência e que me preocupa. As crianças hoje em dia já não conseguem assistir TV, porque elas estão tão desconcentradas pelo uso excessivo do celular que elas não conseguem parar para assistir televisão. É comum criança que a mãe fala, ela não senta na frente da TV. E quando ela senta na frente da TV, ela transforma a TV no celular. Ela fica com o controle ali no YouTube toda hora mudando. Ou seja, já é um cérebro que não consegue se concentrar.
e isso causado pelo uso excessivo de telas. Eu tenho visto muitas crianças com atraso de fala, também pelo uso excessivo de telas, crianças que não conseguem se socializar pelo uso excessivo de telas, porque ficam a maior parte do tempo dentro de casa, com o celular, com o computador. Então ela é uma realidade preocupante, como eu falei, no mundo todo e no Mato Grosso e em Juína. Doutora, há dúvidas de muitos pais. Meu filho fica muito tempo na tela. O que eu posso fazer? Ótimo, essa pergunta é excelente. Primeiro, o ideal seria que essa criança nem tivesse o vício das telas. Então, se você puder evitar o vício da tela, é bem melhor do que você retirar depois. Mas eu tenho uma criança que faz uso excessivo de telas. Como que eu vou diminuir esse tempo de telas? Primeiro, isso tem que ser feito de forma gradativa. Então, eu tenho que começar a substituir o celular, a TV, por outras atividades. Por exemplo, você pode substituir por esportes, futebol, uma natação, por brincadeiras, por atividades ao ar livre, por atividades criativas, por exemplo, pintura, artesanato, caça-palavras, um passeio, por exemplo, na praça, na lagoa. Então você tem que começar a fazer substituições dessas atividades. E é claro, você tem que dar o bom exemplo. Não tem como você tentar corrigir o seu filho pelo uso excessivo de celular, se quando você está em casa você sempre está usando o celular. Então, assim, um bom exemplo ele também é importante. Hoje nós vemos que, onde estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, muitas das vezes falta essa conversa dentro de casa, esses momentos entre pais e filhos. Muitos, por isso, acabam ficando ainda mais com o uso de celulares e telas. Sim, algo que eu vejo é o seguinte relato. Mas eu deixo no celular porque no celular ele fica quieto. Mas nem sempre uma criança com o celular na mão que está quieta é bom para o desenvolvimento dela. Uma criança quieta no celular é uma criança que não vai conversar, que não vai socializar, é uma criança que não vai desenvolver a parte cognitiva. Então, realmente, diminuir esse contato familiar acaba aumentando a chance dessa criança se isolar com as telas. Mas uma criança isolada e com vício em telas é uma criança que vai ter grandes prejuízos, tanto na infância quando ela for um adulto.